Quando nós morávamos em São Paulo, os meus pais me criaram e criaram a minha irmã de forma muito restrita. Como São Paulo é uma cidade muito movimentada, muito grande. Era São Paulo capital mesmo. Isso, não, na verdade, nós morávamos em Itaquaquecetuba. É uma cidade da Zona isso, Leste, nem tento falar. da Zona Leste de São Paulo, mas temos casa, inclusive, na Zona Norte de São Paulo, que é São Paulo capital. Entretanto, o período que nós moramos em São Paulo, os meus pais criaram a mim e a minha irmã de forma muito reservada, justamente pela cidade ser muito perigosa, ter muita gente. Então, nós não saíamos, era do colégio para casa, da casa para o colégio. Raramente uma festa de 15 anos, uma festa do colégio. Então, nós não tínhamos o costume de sair muito. E aí, quando vínhamos para Rio Doce, era uma festa. Assim, muito diferente. A dimensão da cidade de São Paulo para a cidade de Rio Doce é muito grandiosa, né? É uma diferença muito grande. Então, nós ficávamos encantadas. Eu e a minha irmã somos apaixonadas por Rio Doce. E quando vínhamos para passar férias, nós ficávamos encantadas com a facilidade, com todo mundo conhece todo mundo, o acolhimento, exatamente. Então, a gente queria viver essa vida, de poder sair, de ter mais tranquilidade, de poder se divertir, de poder alçar voos mais amplos, né, do que simplesmente ficar só em casa. Então, quando nós morávamos em São Paulo, a gente tinha mais contato com a nossa família mesmo, com pessoas que faziam parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo familiar. A gente não tinha muito oportunidades de conhecer outras pessoas, de conhecer outros caminhos. Então, a gente ficava realmente muito encantada ao vir para Rio Doce. E aí, isso no ensino fundamental, médio, nós começamos a falar com a minha mãe. Mãe, gostaríamos muito de fazer faculdade em Viçosa, porque Viçosa é muito perto de Rio Doce. Uma referência de cidade universitária. E a gente queria viver isso, queria viver de fato a universidade. E aí começamos a falar pra minha mãe: mãe, por favor, vamos mudar pra Viçosa. Você e sua irmã. Eu e a Tamires, a minha irmã. Vamos mudar pra Viçosa. E a minha mãe sempre muito resistente. Minha mãe é funcionária pública, então, assim, não sei. Aí ficamos em cima dela, ficamos. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu falei, eu quero tentar o UFV. Só que, a princípio, eu não sabia direito o que eu queria ser. Porque eu lembro muito bem que quando eu era mais nova, eu falava que eu queria ser famosa. O que você quer ser, Thaís? Quero ser famosa. Mas você não pensa em profissão? Não, eu vou ser famosa. Então, eu não pensava muito em desbravar as possibilidades de ser uma profissional acadêmica. E aí, eu ficava pensando nisso. Aí eu falei pra minha mãe, eu quero tentar passar na UFV, mas o que você quer prestar? Não sei. Mas eu quero... Eu sabia a universidade que eu queria ir, mas eu não sabia qual curso eu queria fazer, qual graduação eu ia me inscrever, enfim. E aí, quando eu fiz o vestibular, eu falei... E a minha mãe sempre foi apaixonada por construção civil. Eu falei, vou fazer para engenharia. Já que a minha mãe gosta, vou fazer para engenharia, mas não tem nada a ver comigo. Absolutamente nada a ver. Não consigo te imaginar de um capacetão na cabeça. Não tem nada a ver, nada a ver. Mas vamos lá. Só que na época do colégio eu não era muito estudiosa. Eu não era aquelas, sempre nota 10. Não, eu não tinha o costume de estudar muito. Eu não era aplicada no colégio. Então, tentar a Universidade Federal de Viçosa era algo um pouco longe, porque eu não era uma aluna exemplar. Eu estudava, eu tirava notas boas, mas eu fazia isso para passar. Assim, eu não era uma aluna aplicada a nível de passar em uma universidade federal. E eu não me esforçava muito também. Então, na época do colégio, eu era bem... Assim, uma aluna mediana, uma aluna comum. Não a ponto de passar em uma federal. E aí eu falei, não, vou tentar o UFV, engenharia civil. E aí todo mundo ficou na expectativa. Não, Thaís vai passar. Então a minha mãe já foi para Viçosa, já comprou um apartamento e deu de presente para mim e para minha irmã. Já fez todo aquele... Preparou o terreno para me receber sem nem saber qual era a minha nota no vestibular.
Então, assim, pra você ver a pressão que eu senti. Nossa Senhora. Minha mãe preparou todo o terreno sem nem saber quanto eu tinha tirado no Enem, se eu tinha atingido a pontuação. E aí veio a notícia que eu não tinha passado. Como já era de se esperar. Eu não tinha me preparado o suficiente para passar. E assim... O corte da civil é muito alto. É um curso bem concorrido. E aí eu não passei. Como já era de se esperar por mim. Mas a minha mãe é a pessoa que mais acredita em mim. Até mais do que eu. Como é que é o nome de sua mãe? Dora. Manda um beijo pra ela aí. Beijo, mãe. Te amo. E aí ela... sempre acreditou em mim muito mais do que eu. Só que eu não passei. Só que já estava tudo pronto. E aí eu falei, vamos para Viçosa. Minha mãe já tinha pedido transferência. Sim. Ela também ia. Porque ela não desgarra. Ela não desgruda. Caramba. Ela pediu transferência, o meu pai fez todo o trâmite. A minha irmã estava no 3º ano do ensino médio, veio estudar em Viçosa também. Então assim, veio todo mundo. Os meus pais para Rio Doce, eu e a minha irmã para Viçosa. Mas aí eu falei, tô aqui, vou ter que fazer uma particular. Aí fiz uma universidade particular, uma faculdade particular, em engenharia civil. Fiz um semestre, falei, não aguento. Não é para mim. De fato, não tem nada a ver comigo. E aí, nisso, foi até engraçado, porque eu sempre quis, na minha cabeça, fazer concurso público diante da minha mãe ser uma funcionária pública. A minha mãe é o meu espelho, a minha mãe é a minha maior inspiração, então eu queria seguir os passos dela. E aí eu falei, não, engenharia civil, tá ali dentro, eu consigo pegar um concurso. Eu não estava muito interessada em fazer uma graduação que me capacitasse para eu virar uma profissional. Eu estava interessada em fazer uma graduação que me capacitasse para passar em um concurso público. E a engenharia civil me proporcionaria isso. Então eu fui sem medo, só que eu... fiz um semestre de engenharia civil e não gostei do curso. E aí eu tive a coragem de virar para minha mãe e falar assim, mãe, eu quero direito. E foi muito instantâneo. Foi assim, eu não precisei pensar para tomar essa decisão. Por isso que eu tomei essa decisão de forma tão convicta. Porque era uma coisa que eu já queria, mas eu não sabia que eu queria. Então, fazer engenharia civil foi bom para mim, porque abriu os meus olhos para as possibilidades que eu queria. Então, foi uma espécie de autoconhecimento fazer engenharia e não dar certo. E eu falei, mãe, agora finalmente eu vou conseguir fazer direito. Tudo bem para você? E a minha mãe nunca me impôs nada. Ela nunca falou, Thaís, você tem que fazer determinado curso. Ela sempre deixou aberto, mas na minha mente eu não sabia o que eu queria. E para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então... eu fui na engenharia civil e acabei... aí eu mudei para o direito no 2º semestre e, assim, amo direito. Eu amo ter conhecimento a respeito dos meus direitos e deveres. Eu amo poder conseguir resolver problemas e saber até onde eu posso, até onde eu não posso ir. Então... isso aí foi muito bom. E passar por todo esse processo foi um divisor de águas na minha vida, porque eu conheci muito mais da Thaís passando por tudo isso. Eu acredito que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não saberia o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de fazer. Então, isso foi muito importante. Thaís Oliveira já tá dando aula pra nós aqui, Babilas. O direito, só curiosidade, te ajuda na vida agora mais... com esses bastidores, você chegou aqui falando que tinha umas burocracias, dá uma ajudada, com certeza. né? Não, na minha opinião, estudo da Constituição Federal deveria ser matéria de ensino médio. No meu ponto de vista, eu acho que todo cidadão deveria saber a respeito dos seus direitos e deveres. Obviamente que 5 anos de graduação não dá para ser inserido no ensino médio, porque tem muitas outras matérias base mais importantes, mas eu acho que o mínimo, que é Constituição Federal, direitos fundamentais, isso deveria ser falado, pelo menos falado, em ensino básico, ensino médio, ensino fundamental. Eu acho que é muito importante e o direito ele está presente em tudo, em exatamente tudo. Então, assim, eu sou encantada pelo direito, eu sou suspeita.